Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns fundos imobiliários, um segmento especificamente, um segmento que os vendedores de susto estão por aí falando que acabou, morreu, que esse segmento vai acabar, que é o segmento de escritórios, né, que nós chamamos de lajes comerciais, edifícios comerciais, seja lá como você queira chamar. Mas antes, já me deixa aqui nos comentários quais fundos vocês querem que eu fale a partir de agora. Já falei sobre shopping, já falei sobre logística, hoje lajes comerciais ou lajes corporativas. Agora, quais os próximos segmentos vocês querem? Fundo de fundo, fundos de papéis, o que vocês querem? Eu vou sortear domingo que vem lá no meu Instagram um kit do canal aqui agora. Ó. A camisa, mais um caderno, mais uma garrafinha. Camisa, caderno e garrafinha é o novo kit do canal. Deixa aqui nos comentários quais fundos vocês querem que eu fale e aproveitem o nosso kit aqui, porque do jeito que está a inflação, no final do ano eu vou estar sorteando uma canetinha e olha lá. Então, sem enrolação, vamos começar aqui com algumas notícias desse segmento. Na contramão do home office, a Amazon amplia escritórios nos Estados Unidos. Facebook aluga na Faria Lima por quase R$200 o metro quadrado e notícia de hoje aqui, tá? Fresquinha. XP compra 40% do Faria Lima Plaza por 30 mil o metro. Eu acho que com isso você já entendeu que esse papo dos vendedores de SUS, que o segmento acabou, finalizou, o home office vai matar os edifícios comerciais. Eu venho desde sempre, desde o começo dessa crise, falando, calma, galera, não vão atrás disso, nem 8 nem 80, né? Não quer dizer que esse segmento vai bombar desesperadamente, mas também não vai acabar. E tá aí, o home office já está diminuindo, as pessoas estão voltando para os escritórios, o preço caiu, pintaram mais ofertas, as empresas estão aproveitando. Quem sabe em 2022 esse mercado não volte ao normal. O que eu acredito? Que este momento seja o meio da crise. Porra, ainda o meio. Tivemos o início aí, sei lá, quase 6 meses de crise. Agora vem essa parte de desenvolvimento, quem vai continuar, quem não vai, a vacina. E mais aí uns 6 meses, pelo menos, né, para a gente finalizar essa crise. O que vai acontecer, quais empresas vão fechar, como é que vai ser essa história toda da vacinação. Então nós teremos aí pelo menos, na realidade, mais 6 meses para a crise. 2022 vai estar tudo bem. 2021, pelo menos o início do ano, teremos problema. Agora, essas notícias aqui, XP, Facebook, Amazon, essas notícias são a prova de que o mercado está vivo. Não tá parado, as empresas não estão todo mundo indo embora. Eu vou mostrar aqui também na vacância, tá? Então, antes de eu mostrar os 3 fundos que eu vou falar aqui hoje, só fazer um overview, passar rapidamente sobre eles. No final também vou falar quais fundos eu acredito que, na minha opinião, não é nenhum tipo de recomendação, estão baratos, estão caros, e mostrar uma carteirinha com 9 fundos. Então vamos correr aqui, o primeiro fundo desse segmento é o KNRI, não poderia deixar de falar nesse fundo, patrimônio aí de quase 4 bi, 200 mil cotistas, tá? E quando a gente olha aqui o volume negociado dia, que é um item importantíssimo que pouca gente fala, vocês podem perceber que ele tem uma média diária de 5 milhões de reais, né? Qual a importância? O que te interessa isso quando ele negocia? Ah, não estou preocupado, eu quero saber quanto eu vou ganhar de dividendo, quanto a cota valorizou. Porra, cara, não adianta você investir num fundo que negocia 100 mil reais por dia. Por quê? Porque se você quiser comprar 20, 30, 40 mil desse fundo ou vender em um dia esse valor, você vai cagar o book de compra e de venda. Você vai fazer o preço subir muito, fazer o preço cair muito. Então, numa carteira para ficar carregando, que você pensa no longo prazo, num mix interessante de fundos, você tem que buscar ter fundos com liquidez diária ali, que você possa comprar e vender com tranquilidade. 100 mil, 50 mil, 200 mil, que se você, numa eventualidade, acaba precisando desse dinheiro, você vai conseguir sacar, efetuar uma venda, né, sem movimentar muito o book nem para cima nem para baixo. Então, um fundo desse aqui com 5 milhões é algo muito importante. Dando prosseguimento aqui, essa é a carteira do fundo, KNRI, São Paulo, Rio e Minas, foco mais em São Paulo. Ele tem escritórios e uma parte logística, já vou falar para vocês. Tem contratos típicos e atípicos, tá? E os 2 índices de reajuste, né, os índices mais famosos, já falei num vídeo. Também apresenta uma diversidade interessante, foi um dos motivos de eu escolher esse fundo, né? A gente tem área de serviços, financeiro, comércio. Em relação à inadimplência, tá?
a vacância física do fundo bateu em 5,91%, a vacância financeira em 9,30%. Só que a gente está falando o seguinte, se eu expliquei para vocês que eu acredito que nós estejamos no auge da crise, no meio, 10% de inadimplência ali é ruim, não é tão bom, mas não é uma devastação, tá? Os fundos, como eu já disse para vocês, estão pagando, boa parte dos fundos estão pagando ainda dividendos. No final eu vou falar mais sobre isso. Cronograma de vencimento dos contratos, 81% dos contratos serão negociados, né? Eles vão ter toda essa questão se fica, não fica, tudo, a negociação dos contratos, né? O vencimento dos contratos, depois de 2022. Então, se eu acabei de falar para vocês, tá? Que eu acredito que 2021 será tumultuado ainda, mas que 2022 pode ser que a vida volte ao normal, nada melhor do que termos aqui, nos fundos que eu venho escolhendo para ficarem na minha carteira, fundos que de 2022 para frente o cara repense se ele vai ficar ou não. Até lá tem negociação, tá? Isso aqui não é renegociação de preço, tá? Isso aqui é a renegociação do contrato, tá? São duas coisas diferentes, mas é importante. E finalizando aqui, em relação aos ativos, são 10 edifícios corporativos e 9 galpões logísticos divididos dessa forma aqui, que nem eu disse, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E esses são os imóveis do portfólio do fundo. Eu tomei uma decisão já no último vídeo de que, como eu perco bastante tempo montando isso aqui com os relatórios dos fundos e a minha equipe também trabalhando em cima disso, a gente vai sempre transformar esses vídeos mais importantes num PDF e mandar por e-mail. Então, eu deixei aqui um link, cadastre seu e-mail. Só isso. Aí você cadastra seu e-mail, eu te mando esse PDF da apresentação para você poder olhar na sua casa aí. Segundo fundo escolhido, BRCR11. Também é um fundo enorme, quase 3 bilhões de patrimônio. Tem um pouco menos de cotistas, né? Mais 127 mil. Também enorme, tá? Também enorme. Um fundo desse tamanho. Quando a gente vê aqui a questão da vacância, vocês podem perceber que a vacância está em 7,1%, um pouco menor do que do KNRI, tá? Um pouquinho menor. E ele justifica aqui para a gente no relatório, né, que nos imóveis do Rio de Janeiro e São Paulo, agora, com a diminuição das medidas restritivas, tem algumas pessoas já visitando os imóveis para buscar alugar, estão olhando, então assim, o que acontece? Durante um período ninguém estava olhando, né? E aí, de repente, as pessoas estão olhando. Eu realmente acredito nisso, tá? Até podia falar, não, o cara tá botando isso, tá dando um migué na gente, mas eu não acho que é migué. Quando a gente vê que o Facebook tá alugando, a Amazon tá alugando, XP tá alugando ou comprando, vocês começam a perceber o seguinte, porra, as empresas estão vendo que existe oportunidade. Então, realmente, eu acho que com a diminuição das medidas restritivas, tem gente procurando essas salas, né, esses andares, tudo isso. Quando a gente olha aqui para aquela questão da liquidez diária, vocês percebam aqui que também é uma liquidez boa, 8 milhões, 5 milhões, 4 milhões, 9 milhões em alguns dias. Ou seja, se você quiser negociar ali 30 mil reais, você não vai fazer uma cagada no book naquele dia, tá? Sempre tome cuidado, depois eu posso gravar um vídeo só sobre isso, tá? Nunca meta uma ordem enorme. Ah, eu vou comprar 100 mil reais de um fundo imobiliário, meter uma ordem de 100 mil. Porra, cara, nunca faça isso. Mas depois eu faço um vídeo. Quando a gente também analisa aqui os indicadores do fundo, a gente pode ver que a vacância, a gente percebe aqui, ó, ela distribuída, né? É muito em cima de um ativo. Cronograma de vencimentos, também aqui, ó, 52% depois de 2025, 22,4% depois de 2024, ou seja, o grosso é de 2022 para frente. O grosso é de 2022 para frente. Mesma situação do KNR11. São fundos que lá na frente a gente vai discutir, né? Divisão de região também, Rio de Janeiro e São Paulo. Infelizmente, muitos fundos desses, de shopping, de lajes comerciais, logística, eles estão muito ainda assim. Uma parte em São Paulo e o resto pelo Brasil. 60% de São Paulo, o resto pelo Brasil. Não gosto, tá? Eu gostaria até de ter mais dividido. Em fundos de loteamento híbridos, como o Tegar, a gente já até encontra muita coisa fora de São Paulo, mas depois eu falo sobre isso. E esse aqui é o estilo de imóveis do fundo, né? São prédios. Então, quando a gente olha esse fundo, ele é só de lajes comerciais. Já o KNRI não, nós vimos 10 imóveis de laje
e 9 na área de logística. Então, eu coloquei aqui 2 fundos que acabam se complementando um pouco, mas têm um perfil, em alguns aspectos, um pouco parecidos. Já o terceiro fundo que eu escolhi aqui não tem nada a ver. Já falei dele aqui algumas vezes, o Vino 11, são 33 mil cotistas, um número menor do que os outros dois, mas é um fundo bem mais novo também, e uma liquidez média, né, diária de 2 milhões e 200. Ou seja, um fundo 2 milhões, outro 4 milhões, outro 3 milhões, outro 5 milhões. Os fundos que eu estou escolhendo aqui, sempre eu tenho esse cuidado, né? O cuidado de que quem quer investir 10 mil, 15 mil não vai ter nenhum problema de comprar ou vender. Em relação ao pagamento, é um fundo que veio pagando, tá? Durante essa crise, ele veio pagando dividendos. Falando um pouco sobre os locatários, nós temos essa divisão, 35% é do segmento financeiro, que é a própria Vinci, né, a gestora do fundo. Aí tem coworking, que eu já falei aqui do WeWork. Boa parte dos contratos são atípicos, 43%. É dividido também Rio-São Paulo. Mais uma vez, isso eu não gosto, vou repetir para que fique muito claro, mas é o que a gente encontra no mercado. Talvez, gente, daqui a uns 5 anos seja uma nova realidade. Na minha região aqui, onde eu moro, maior cidade de Santa Catarina, Joinville, nós temos o Perini Business Park, tem um pedaço de um fundo e não tem mais nada. Tem 2 shoppings que não tem nada. Em Floripa tem um pedacinho lá que tem. Então, assim, o mercado brasileiro é muito grande. Só que o pessoal gosta de ficar lá no ar-condicionado, no Rio, São Paulo, na cadeira. Aí não viaja o Brasil, não vem comprar coisa barata aqui no Sul, Nordeste. O pessoal daqui a pouco acorda. Falando do vencimento dos contratos, é a mesma coisa, até selecionei aqui melhor para vocês, ó, 98% dos vencimentos são pós-2023, tá? Tivemos um problema de inadimplência, olha só, bem aqui abril e maio, quando deu aquela pancada de fecha tudo, né? A gente vai ter problema e agora o que vai acontecer? E isso já zerou, né? Por que essa inadimplência parece negativa aqui? Eu vou explicar, porque primeiro o pessoal não pagou, depois acertou, aí apareceu aqui. E a ocupação média está em 95%, que é bem melhor do que a ocupação média do mercado. Então, com isso, eu falei de 3 fundos. Um que tem um mix, lajes e logística. Outro, lajes comerciais pura, né? Purinha. Né? E agora, esse que é o Vino 11, que ele tem um perfil diferente, porque apesar dele ser um fundo de lajes corporativas, ele é um perfil mais novo, edifícios mais novos, banco. Embaixo de um edifício tem uma loja da Renner que deu problema, mas já pagou. Tem essa questão dos coworkings. Então, são 3 fundos que meio que se complementam, não são iguaizinhos, tá? Não são iguaizinhos. Então, com isso, eu joguei para vocês uma ideia, não é uma recomendação, de 3 fundos do segmento de lajes corporativas, que é um segmento que muita gente veio metendo pau. Eu continuei comprado em alguns desses fundos, né? O KNR e o Vino eu tenho na minha carteira e tá tudo bem, estou recebendo meu dinheiro enquanto os vendedores de susto aí ficam só vendendo susto, tá? Então, dito isso, cadastre seu e-mail aqui para receber e vamos falar agora sobre quais fundos, de acordo com o meu sistema, não é uma recomendação, estão caros, quais estão baratos e quais estão normal. Então, vou colocar na tela aí, essa é a nossa tabelinha, tá? Eu continuo avaliando pelo preço sobre o valor patrimonial. Óbvio que eu estou esperando algumas reavaliações. Então, eu coloquei aqui o seguinte. Tudo que está acima de 1,10, nós estamos considerando relativamente caro. Tudo que está entre 0,90 e 1,10 está num preço que a gente pode até discutir, dependendo do perfil do fundo. E tudo que está abaixo de 0,90 é considerado um fundo imobiliário barato, tá? Não quer dizer que eu vá comprar, tem outras condições. Mas a gente tem que começar a botar trava. Daqui a pouco eu vou colocar essas condições, mais outras condições, mais outras. Eu estou planilhando isso e darei para vocês depois, tá? Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação. Essa planilha vai na apresentação para vocês e deem uma olhada nisso aqui, ó. Eu falei já sobre shopping com esses 3 fundos, falei sobre logística com esses 3 fundos e falei sobre lajes corporativas com esses 3 fundos, tá? Ou seja, com 9 fundos que eu já falei em vídeos, eu vou colocar os vídeos nos cards aqui, com R$ 1.160 você conseguiria ter 9 fundos, tá? O que eu acho interessante para a minha carteira? De 10 a 15 fundos, pensando em diversificação.
Vocês entenderam? Porra, com menos de R$ 1.200, menos de 1.200, eu acabei de mostrar 9 fundos imobiliários que eu consigo ter. Ou seja, com os 1.500 ali, vai dar para ter de 12 a 15 fundos. Por isso que é importante que vocês me deixem nos comentários. Vocês querem que eu fale de quais fundos? Tegar 11, MXRF 11, BCFF 11. Quais são os fundos que vocês querem que eu fale? Eu mandarei essa apresentação de forma gratuita, é só você cadastrar o e-mail e me deixar no comentário, você concorre ao nosso kit aqui, enquanto a inflação não come o nosso kit, uma camisa, mais um caderno, mais uma garrafinha do canal. Não esqueça de deixar seu comentário. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.